para a realidade. Sim. Eu mesmo cheguei uma época, fui instalar um pivô lá no Tocantins, a cerca elétrica lá dos pivôs. Aí fomos instalar lá, quando chegou no pivô, eu falei bem assim, ó, seu Mauri, eu vou mudar aqui o projeto aqui, vamos fazer uma questão aqui diferente. Aí ele falou assim, não, top. Eu falei assim, e se a gente pegasse aqui e botasse um patinhos na moto, pra gente passar por cima dos colchetes da cerca com a moto, o menino passar com a moto. Ele disse, não vai precisar abrir colchete, não Ele vai ficou não. louco. Aí ele disse, então vamos botar o patins na moto, a gente passa por cima da cerca com a moto. Não, ótimo, ótimo, beleza. Montamos esses trem lá. Rapaz, se deu certo, Deus sabe, se deu certo. O menino que fica lá no Tocantins deve ter usado bem desse projeto aí. Sim. Mas foi um projeto bem inovador, a cerca da fazenda lá, a forma como foi colocado, né? Sim. É um projeto que foi bem estruturado lá dentro. Sim. Falando em questão de conhecimento, né, Lucas? Quais são os conselhos que você daria aí para quem está iniciando, tanto na agricultura quanto na pecuária? Você é um cara da ILP, mas é muito voltado para a agricultura, tem a parte de números da pecuária, mas quais são os conselhos que você daria hoje aí, você estando nesse meio? Primeiro, estude, né? Primeiro, entenda o que é um animal, entenda o que é, de fato, o processo dentro dele da fazenda, né? Crie uma estratégia, né? Valide essa estratégia com outros produtores, né? Que, assim, existem N estratégias para você fazer dentro da pecuária, né? O bom da pecuária é esse, você entra e sai a hora que você quer. De fato, existe essa liquidez do animal dentro do mercado. Só que tem que ter estratégia. Então, assim, já tem N produtores dentro do Brasil, então você consegue validar se essa estratégia dá certo ou não dentro da sua realidade, né? E, claro, tenha um bom professor, né? A gente teve bons professores aí dentro do processo de pecuária Sim, e ajudaram bastante a gente. E foi o que, de fato, foi um dos diferenciais para a gente, sabe? Tanto produtores quanto consultores. Então, assim, acho que o segredo é esse. É você estar estudando, né? Você está entrando num negócio novo, ter uma estratégia bem formalizada, bem calculada, né? Não fazer simplesmente num papel, né? Mas, assim, colocar numa planilha mesmo, né? Pede para alguém tentar para fazer números, né? sentar, fazer número numa planilha, sentar, planejar, né? Ter um bom sistema para poder estar controlando pelo menos uma parte disso, né? No início, às vezes, não precisa de um sistema. Tipo assim, às vezes uma planilha dá muito conta de fazer o controle seu ali. Às vezes são 1.000, 1.500 animais. Só que... E ter o bom professor, né? Ter o bom consultor, ter uma boa empresa do seu lado também. Isso aí faz total diferença. Sim, com certeza, com certeza. Eu ia te perguntar os erros para a pessoa evitar, mas aí você já falou, já respondeu um em cima da outra. Como é que vocês lidam ali com as crises? Porque hoje aqui o nosso maior problema é chuva. Sim. A gente estava conversando. Como é que vocês lidam aí com essas crises? Que eu sei que não é fácil, é um dos pontos mais difíceis para uma fazenda, Sim. tanto de pecuária quanto de agricultura. Como é que vocês lidam lá com as crises dentro da fazenda? Se de fato é vamos dizer assim, temos como é que eu digo? Perdi a linha de raciocínio aqui, mas você tem que olhar para dentro do negócio sempre, né? Quando você deixa as coisas correrem muito, né? Deixa muita água passar por debaixo da ponte, geralmente é quando a gente foi menos vigilante dentro daquele processo. Então, é justamente onde você às vezes perde a mão das coisas. Então, deixou de olhar algum processo, deixou de olhar algum número, deixou de ser vigilante, né? Então, é daí que surgem as crises, né? E é justamente o ponto que você tem que se tornar. Então, assim, como não entrar numa crise, né? Então, assim, porque quando você entra numa crise é difícil sair dela, Sim. né? Então, como que você vira a chave, né? Então, é fazendo o básico bem feito de novo. Se Então, assim, planeja, né? então, assim, o que você... aí você volta lá que a gente estava falando no começo do podcast, né? É um bom manejo do solo, é um bom manejo dos animais, é escolher uma boa cultivar para sua área, fazer rotação de cultura, é trabalhar o sustentável. Então, assim, trabalhar o orçamento da sua fazenda, né? Pô, não consigo pagar isso agora, então vou deixar mais para frente, né? Porque senão começa a acontecer algumas coisas. A gente até passou isso pela safra passada agora, vamos dizer assim, a safra 24, 25, né? Que a gente veio de uma safra meia boca, né? Vamos falar assim, a 23, 24, O custo de produção do é hectare do ano alto passado foi absurdo. e a gente entrou na 24, 25 meio mal, assim, uma coisa meio estranha.
E aí a gente olhou para dentro do negócio e a gente falou assim, cara, eu não preciso disso aqui para produzir agora. Tipo, eu já rodei sem isso, então eu vou começar de novo sem isso. Então, assim, tinha sistema que a gente usava, gerava um monte de informação pra gente, sabe? Tipo, Que não tinha super necessidade. bacana, mas, tipo assim, cara, não retornava pra gente. O Entendeu? Neto falou isso também. O Neto tava com vários softwares dentro da fazenda, o Irani, né? Aham. Aí o Neto chegou e falou assim, ó, Paulo, eu saí de tudo isso e voltei pra planilha. Sabe por quê? Porque o que eu faço, cara? Eu engordo gado. Uhum. São 110 dias. E faço uma recria desse gado no pasto. O que eu preciso saber? Preciso saber o que eu vou gastar na recria, o que eu vou gastar na engorda, quanto isso custou para mim e como que eu vou vender. Sim. Como é que eu faço essa conta? Eu pego minha mão de obra, pego todos os insumos, pego isso, tá, isso, aquilo, outro. Ele tem uma consultoria? Tem uma consultoria. Mas ele não pegou um software para colocar lá dentro para gerir 1 milhão de dados onde ele não teria o uso desses dados dentro da fazenda. Uhum. Tem que ser produtivo. E É. produção é tempo. Para você produzir bem é tempo. E isso Senão- tomava muito tempo dele para filtrar tudo isso e ele não conseguia ter acesso ao que ele queria. Então, Senão entra é a numa mesma história. ciranda, entra numa ciranda que a gente até tava entrando nessa safra agora, que tipo assim, eu deixo de ter um funcionário para conseguir comprar 1 quilo de adubo? Era essa pergunta a gente começou a se fazer nessa safra. Então, tipo assim, pô, eu vou demitir um funcionário porque eu tenho que comprar 1 quilo de adubo. É muito mais importante eu precisar ali do insumo, né? Que isso aí impacta diretamente no meu custo de produção, indiretamente na minha produtividade, na minha lucratividade, do que às vezes um funcionário, do que às vezes um software. Então, assim, tem que estar muito bem planejado, tem que estar olhando muito para dentro do processo, porque senão começa a acontecer esses excessos, né? Tipo, a gente viu isso daí dentro dessa safra, foi muito nítido pra gente. Sim, o custo como eu falei antes, né, o custo de produção da hectare do ano passado, da arroba também, de Uhum. tudo, De né? Tanto tudo. da pecuária quanto da agricultura influenciou muito tudo Sim. que aconteceu. Então, o custo da produção da arroba estava R$ 200 e o preço da arroba de venda estava R$ 200. Sim. O custo da produção por hectare do milho, a saca estava saindo quase o mesmo valor da venda. Nem à toa que a gente estava começando uma época lá na fazenda, se eu não me engano, que você falou, não, a gente não vai plantar milho, porque o custo de produção dele está maior do que o valor de venda do saco, Sim. né? Aí, de onde é que tira, onde é que sai essa diferença lá dentro? Então, tudo isso é planejamento. Sim. São essas crises que vocês evitam dentro da fazenda, se planejando melhor, para no futuro não ter esses problemas. Eventualmente vai ter safras ruins. A gente sempre joga o número para baixo, né? Quando a gente está planejando. E se sobrar, se for uma safra melhor, ótimo, beleza, mérito de todo mundo. Então é isso aí que a gente tá levando para frente agora. Sim, com certeza.